Cristo nos céus, é morada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus, e no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Bom dia, meus irmãos. Deus os abençoe. Graças a Deus que podemos estar falando de coisas boas, porque não seria bom senso falar qualquer coisa, mas falar coisas que edificam, coisas que ajudam, bons conselhos, que é bom para quem fala, é bom para quem ouve. É o remédio que é bom para quem toma primeiro o remédio e depois, então, pode até falar para outras pessoas. Na verdade, isto é como falar de salvação. Às vezes a pessoa fala de salvação sem ser salva. E o apóstolo São Paulo fala na carta aos Romanos, ele diz: tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo. Romanos 2, verso 21. Então, tem tantas pessoas, elas estão perecendo, ensinando para outras pessoas como vencer na vida, enquanto elas mesmas estão fracassadas, sendo derrotadas, e ensinando para outras. Isso prova que elas mesmas não estão tomando o remédio que ensina, o que ensina para outras pessoas, dizendo que é bom, que resolve isso, aquilo e aquilo outro. E, no entanto, elas estão doentes, elas estão fracas, dizendo que o remédio é bom e que quem toma esse remédio não sofre tais doenças, serão pessoas sadias e fortes, e elas estão anêmicas. Por que isso? É porque às vezes nós somos bons mestres para ensinar para outros, mas somos péssimos mestres para ensinar para nós mesmos. É o que Paulo está dizendo. Ensina para os outros. Pregam para os outros. Aí você vê hoje a internet está cheia disso, né? Pessoas ensinando para os outros e elas mesmas estão... E você pensa, essa pessoa deve ser isso, deve ser aquilo, porque, olha, não deve ter nenhum problema. Mas, de repente, você vê o fracasso, a derrota. Por quê? Porque não ensina para ela mesma. E eu creio que a melhor coisa, diz o profeta de Deus, eu nunca mando ninguém ou peço para alguém fazer alguma coisa que eu não tenha feito. Eu não falo para ninguém seguir por um caminho que eu não tenha caminhado já por este caminho. Então eu vou na frente. Eu vou primeiro, examino, depois então eu posso dizer para as pessoas, sigam por este caminho. Este é o caminho, andai por ele. Isaías falou isso. Isaías capítulo 35, verso 8. Então, a coisa boa, primeiro, nós experimentarmos aquilo. Nós sabemos que o evangelho, ele resolve, porque tem muita gente pregando o evangelho isso, aquilo outro. E, às vezes, as pessoas que até ouvem, elas são beneficiadas.
Mas o problema está naquele que está falando e não está praticando. Então, Jesus falou estas coisas também para nós. Então, nós devemos observar o pai ensinar para os filhos, mas antes dele ensinar para os filhos, como pessoas mais velhas, mais experimentada, tomar o remédio, praticar, pôr em prática o que está ensinando para os filhos, as mães pôr em prática o que está ensinando para as filhas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais um dia nós começamos com esta reflexão, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a ser também fazedor da obra, não apenas um bom conselheiro, que aconselha terceiro, mas esses conselhos não servem para nós, isso só serve para os outros. Oh, Jesus, são boas pessoas para corrigir os outros, mas ela nunca corrige a si mesma. Ela nunca tem a ousadia de fazer uma correção para ela mesma, como ela corrige os outros. E por isso nós estamos naquele velho ditado nosso, dizendo que alguém diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas coloca uma gotinha no teu olho desta pimenta que você está querendo e dizendo que alivia a dor do outro. Tome isto primeiro, sinta o sabor disto primeiro, e depois, então, você pode falar. Irmão, é amargo, é ruim, mas resolve o problema. Eu tomei. É o caminho estreito, é o caminho apertado, mas é o caminho que conduz à salvação. Ajuda, Pai, a todos nós sermos pessoas assim, deste nível, deste calibre. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai querido. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice veremos no lar paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes: recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória
glória.